A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 3 do primeiro trimestre de 2024 da EBD, Revista da CPAD Adultos, que tem como título A Natureza da Igreja. Mas antes de começar essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia e na descrição deste vídeo nós temos um link para você obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica e links para você comprar os livros que são citados pelo comentarista da lição, o pastor José Gonçalves, e nos ajudar a prosseguir nesse ministério de ensino da palavra de Deus. O texto áureo diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. A verdade prática diz: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 27. Introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência, o que define uma igreja genuinamente cristã. Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como na invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Então, o tema desta lição de número 3 é sobre a natureza da igreja. Como a igreja se constitui, qual é a sua essência. É uma igreja local só? É uma igreja que tem só um nome? É uma igreja que é no mundo todo ou só aqui no Brasil? Ou seja, o comentarista vai tratar dessas características do que realmente faz de uma igreja genuinamente cristã. O que é uma igreja na concepção das Escrituras Sagradas, principalmente do Novo Testamento? Tópico 1, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Subtópico 1, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra, ou era o verbo. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento, Efésios 2:20. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada, os 66 livros da Bíblia. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. Veja 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vêm pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Ou seja, aqui neste primeiro subtópico, o comentarista vai enfatizar que uma igreja verdadeiramente bíblica é fundamentada na palavra de Deus, na palavra viva, que é Jesus, que é o fundamento, e na palavra escrita, que foi inspirada pelo Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, os 66 livros da Bíblia. Ou seja, a igreja realmente que
leva esse nome, que carrega esse nome, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, na doutrina da palavra de Deus, nos ensinos apostólicos, nos ensinos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, para ela poder ser considerada verdadeiramente uma igreja bíblica. Ela tem que estar centrada em Jesus, que é a palavra viva. Subtópico 2, habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado. Veja Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 8 a 11. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, Atos 16, 14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo convencimento para a salvação. Ou seja, a segunda característica de uma igreja genuinamente cristã é que ela é habitada pelo Espírito Santo. Não existe igreja que possa ter esse nome de cristã sem a presença real, verdadeira e abundante do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, o Divino Consolador, quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem sela a pessoa que se arrepende de seus pecados e entrega a sua vida a Jesus, quem sela ela no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem reveste o cristão de poder para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ou seja, sem a presença do Espírito Santo, uma igreja não pode carregar esse nome de cristã de forma alguma. É necessário que ela seja uma igreja habitada pelo Espírito Santo de Deus. Subtópico 3. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Veja Romanos 8,16. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Romanos 8,14. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Gálatas 5,16 e 17. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando-o. Atos 1,8. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Ou seja, mesmo que a igreja ela carregue esse nome de cristã, ela tem que ser habitada pelo Espírito Santo, mas não basta só ser habitada pelo Espírito Santo. Os cristãos, os membros desta igreja precisam andar no Espírito, precisam viver no Espírito em toda a sua vida cotidiana, na sua vida diária. O que isso significa? Ser dirigido pelo Espírito, ser controlado pelo Espírito nas suas decisões, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Tudo isso tem que ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem faz parte da igreja tem que andar no Espírito. Você não pode alegar ser um membro da Igreja de Cristo, um cristão, e não andar no Espírito. Ou seja, não se submeter à direção, ao controle do Espírito Santo. Tópico 2. A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Subtópico 1. Local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local e ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas, situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1, 2, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, 1 de Pedro 1, versículo 1. Nesses textos, vemos as Escrituras se referindo à eclésia, a comunidade de crentes, situada em diferentes locais. Então, o primeiro aspecto aqui da igreja é o aspecto local. As igrejas são físicas, ou seja, elas estão fixadas em uma determinada área geográfica, em um determinado lugar geográfico. Ou seja, como tem aqui a igreja
evangélica na cidade de Laguna, por exemplo. Tem várias denominações, mas depois nós vamos ver, denominações é uma coisa, a igreja é outra. A igreja de Jesus Cristo, né, que são os nascidos de novo e que moram aqui na cidade de Laguna, né, estão espalhados em várias denominações. E só Jesus conhece quem são, né, verdadeiramente os seus membros, os seus membros do seu corpo, né? Aqueles que nasceram de novo verdadeiramente, aqueles que vivem e andam no Espírito. Esses são realmente os membros do corpo de Cristo. Então, em cada localidade, cada bairro, cada cidade, cada país, cada estado tem a sua igreja local, assim como nós vemos no texto das Escrituras, né? Principalmente no Novo Testamento. Ele vai falar sobre as igrejas de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, e etc, etc. Subtópico 2, as particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. De igual modo, as virtudes. Por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação às outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Ou seja, né, a igreja é uma só. A igreja são os que nasceram de novo, os membros do corpo de Cristo. Mas as igrejas, na sua expressão visível, física, em cada bairro, em cada cidade, elas têm as suas particularidades, as suas especificidades. Ou seja, cada uma enfrenta os seus próprios problemas e tenta resolver seguindo métodos que podem servir para resolver os problemas daquela igreja local, daquela cidade, mas talvez não sirvam para uma igreja local de uma outra cidade, ou de um outro estado, ou de um outro país. E isso nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes se traz muitos métodos e muitas metodologias de crescimento de igreja que são desenvolvidos lá nos Estados Unidos, por exemplo. Trazem para o Brasil, sem fazer adaptações necessárias. E querem aplicar aqui, só que a realidade cultural lá dos Estados Unidos é um tanto quanto diferente daqui do Brasil. E vice-versa. Então, temos que ter muito cuidado em relação a isso, porque cada igreja local, ou as igrejas locais, têm as suas particularidades e também as suas virtudes, né? Aquilo que, os seus pontos fortes, que talvez sirvam lá para aquela igreja local, mas talvez não sirvam para outras. Então, isso tudo tem que ser ponderado pelo professor em sala de aula. Subtópico 3, universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque, nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados, que estão em todos os lugares, e por aqueles que já estão também na glória. Hebreus 12, 23. Não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações. Contudo, somente há uma igreja. Então, existe essa dimensão universal e invisível da igreja de Cristo Jesus, que é composta por todos os seus membros, de todos os tempos, até daqueles que já dormem no Senhor, que já estão na glória, esperando a ressurreição, esperando a volta de Jesus, e de todos os membros do corpo de Cristo espalhados pelo mundo inteiro. Esta é a igreja nessa dimensão universal, que é universal, não é uma denominação aí do Brasil, esse universal é mundial, é global e invisível. Por quê? Essa igreja, só de fato quem a conhece é
o Senhor Jesus Cristo. Com todo os membros que são componentes desta igreja espalhados pelo mundo todo. A igreja é divina, as denominações são humanas e temporárias. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Veja Mateus 16, 18. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo, são sinagogas de Satanás, Apocalipse 3:9. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Ou seja, é bom enfatizar isso. Tem muito grupo aí que leva esse nome de cristão, mas, na verdade, não pertence de fato à Igreja de Cristo Jesus, a verdadeira Igreja de Cristo Jesus. Por quê? Porque não é fiel a Cristo e aos seus ensinos, aos ensinos das Escrituras Sagradas. Muitas delas apregou invenções da cabeça dos seus fundadores e, por isso, não podem ser consideradas como igrejas genuinamente, verdadeiramente cristãs. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia da FAEST Academia, uma escola de educação teológica com mais de 15 anos de experiência aqui no estado de Santa Catarina. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com professores gabaritados e experimentados na teologia. Tudo isso por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm certificados reconhecidos por convenções de igrejas evangélicas por todo o Brasil. Tópico 3, a igreja na sua dimensão comunitária. Subtópico 1, a igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. 1 Coríntios 12, 12. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus 12, 25. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Efésios 4, versículo 3. Ou seja, a igreja é uma só, é una. A igreja é indivisível, não se pode dividir a igreja. Veja bem, quando um membro da igreja está dividido em relação a outro membro da igreja, ou um grupo de membros contra outro grupo de membros, isso está dando um mau testemunho para a sociedade. Por quê? Porque está mostrando que esses dois grupos que se dizem seguidores de Jesus Cristo estão se digladiando, estão se combatendo uns aos outros. E isso não é genuinamente cristão, porque a igreja é uma só, o corpo é um só. Como diz lá no texto bíblico, na leitura bíblica em classe, não tem como a mão dizer para o pé que não precisa dele, nem o pé dizer para a mão que não precisa dela. E também o olho dizer para a boca, ou dizer para qualquer outra parte do corpo que não precisa da sua função. Todos os membros do corpo têm a sua função e são importantes para o todo, porque o corpo é um só, ele funciona de uma maneira só. Por isso que a igreja não pode ser dividida. Então, quando há muito partidarismo, preferências, exclusivismo nas igrejas locais, isso significa que precisa haver correção, precisa haver arrependimento, precisa haver restauração para que o Espírito Santo volte a agir e operar poderosamente no seio dessa igreja local. Subtópico 2, unidade na igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2, versículo 2. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que, como o corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar
isso. Ou seja, já se foi dito que a igreja é uma só, não tem como dividi-la. Os membros da igreja, não tem como você cortar um braço, cortar uma perna, arrancar um olho, nesse sentido, e deixar ele funcionando, a parte do restante do corpo. A igreja é una e indivisível. Isso foi visto no primeiro subtópico. Agora, aqui o comentarista vai trabalhar essa questão da unidade da igreja, porque o fato de ser una não quer dizer que ela é unida. Ela precisa também ser unida, a unidade. Ou seja, todos trabalhando com o mesmo propósito, todos com o mesmo objetivo, todos com a mesma proposta de servir a Deus, de honrar a Deus, de ir caminhar sob o controle e a direção do Espírito Santo, anunciando o reino de Deus e aguardando a volta do Senhor Jesus, vivendo uma vida de santidade. Isso é unidade. A igreja está unida nesse mesmo propósito, todos querendo o mesmo objetivo de chegar ao céu. Subtópico 3, diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. João capítulo 17. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas, mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Ou seja, o alvo de todos os cristãos, não importa seu temperamento, não importa a sua particularidade, não importa como ele reage a determinadas coisas, o alvo é o mesmo. O alvo é servir a Deus, é aguardar a Jesus, é se preparar para estar pronto para o arrebatamento da igreja. E todos os cristãos genuinamente convertidos, nascidos de novo, têm este mesmo alvo. É isso que nos une no mesmo propósito. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus, tem a mesma substância, a mesma essência, mas cada pessoa ali tem uma função dentro da Trindade, pelo menos na revelação das Escrituras Sagradas. Então, da mesma forma, mas eles são um protótipo desse tipo de unidade que deve prevalecer nas igrejas cristãs. Ou seja, todos com o mesmo propósito, com o mesmo alvo, com o mesmo fundamento, todos com a mesma unidade para servir a Deus e para a honra e glória do nome do Senhor. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da Festa Academia, compartilhar, comentar aqui embaixo para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas, para que sejam abençoadas e também que pessoas sejam convertidas através dessas videoaulas que nós estamos aqui pregando o verdadeiro evangelho. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Então, muito bem. Então, essa foi a lição sobre a natureza da igreja, uma lição muito importante, que o professor deve destacar, esses pontos que foram analisados aqui, que a igreja é local e é também universal, que ela é visível, mas também é invisível, que ela é habitada pelo Espírito, que ela precisa andar no Espírito, que ela é una e indivisível e que precisa andar em unidade. Esses são os pontos essenciais da lição que precisam ser abordados em sala de aula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.